Queridos irmãos, que a paz, que a luz, que o amor do doce meigo Rabi da Galileia, o nosso divino e amado mestre, irmão mais velho de todos nós, o mestre Jesus, que possa ele nesse instante estar derramando sobre cada um de nós que aqui estamos, espíritos encarnados e desencarnados que aqui nos apresentamos. Que Ele possa estar envolvendo nossos corações, as nossas mentes, nos dando a condição de estarmos abertos, receptíveis à mensagem da noite, que ela possa contribuir mais um pedacinho nesse nosso propósito de, nesta encarnação, estarmos vencendo um pouquinho as nossas imperfeições, as nossas limitações, nossas deficiências, que ainda são tantas, mas que já chegamos até aqui. Como disse o apóstolo Paulo, não sou digno de ser chamado de apóstolo, mas pela graça de Deus, já sou o que sou. Ainda que o bem que eu quero, este eu ainda não faço. Porém, o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Mas estou aqui para o bom combate, para a boa luta, porque sabemos que o trabalho é árduo, que a jornada é longa, mas que o Pai, na sua infinita sabedoria, com o seu infinito amor, não nos desampara. E dá a cada um de nós, a cada instante, a oportunidade. Nos dá tudo aquilo que nós precisamos para que possamos continuar nesta marcha. Este Pai que, ao longo das nossas existências, em nenhum minuto sequer, nos deixou desamparados. Sempre nos dando irmãos maiores, amigos, espíritos que como nós atravessam esta caminhada, e aqueles que já caminharam um pouco mais, sempre se fazem presente, nos mostrando o caminho, nos mostrando a direção, dizendo a cada um de nós, mais um pouco, mais um passo, não desista, não desanime, a luta é árdua, mas vale a pena. Eu venci o mundo, vós também podereis vencer. E nesse momento em que, especificamente, nós aqui estamos matriculados nesta casa planetária chamada Terra, temos recebido a graça de sermos amparados, assistidos, orientados, conduzidos por este irmão maior, chamado Jesus, o Cristo planetário. Mas quem é esse Espírito? Quem é Jesus? Como podemos nós cegamente, sem pestanejar, confiar nesse Espírito, entregar a Ele a condução de nossas vidas? Jesus, meus irmãos, é um Espírito, Filho de Deus,
Assim como todos nós que aqui estamos, também somos espíritos, filhos de Deus. Jesus também é um espírito que, há alguns milhões de anos atrás, ou bilhões, também iniciou a sua trajetória na condição de espírito simples e ignorante. Saiu da condição de átomo primitivo e atravessou toda uma jornada, chegando na condição de espírito puro, de arcanjo. Como está lá na questão 540 do Livro dos Espíritos. Do átomo primitivo ao arcanjo que um dia também iniciou por ser átomo. Por isso ele diz a todos nós: eu venci o mundo, vós também vencereis. É esse espírito que, assim como nós, sem nenhum privilégio, obedeceu às leis do Pai, como todos nós estamos obedecendo, para chegar à condição de ser hoje esse Cristo planetário. Esse irmão mais velho, que nos dá a mão, que nos estende a sua mão, e que em um momento importantíssimo do planeta, de nossas vidas, ele aqui encarna, atendendo à vontade do Pai. Eu vim atendendo à vontade de meu Pai que estás nos céus. Com um propósito, com um objetivo de nos ensinar qual é a razão da nossa existência. Por que que estamos aqui reencarnando, centenas e milhares de vezes? Com que finalidade? A finalidade primeira. E para isso ele aqui encarnou. Para nos ensinar a amar. Nos ensinar a amar. Esta é a razão primeira de Jesus aqui ter estado conosco. Não que ele não estivesse ou deixou de estar. Ele sempre esteve e sempre estará. Mas ele veio no modo personificado na imagem de Deus. Foi a materialização de Deus entre nós. Para dizer a todos nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. E dentro desse princípio, não poderia ser diferente. Ele nos deu o exemplo de como aprender a amar. Vamos raciocinar, vamos pensar um pouquinho. Quem de nós aqui, em sã consciência, que recebesse uma missão de tamanha importância, convidaria 12 personalidades como aquelas para auxiliar em tão grandiosa tarefa? Quem aqui convidaria um pescador titubeante, inseguro, medroso das suas tarefas, dos seus compromissos, sabendo que esse pescador iria o trair, iria o negar? Quem aqui convidaria um Judas, sabendo ser ele um espírito ainda afoito, ansioso, apressado, tempestuoso, e que em virtude dessa intempestividade, desta falta de consciência de quem era o Cristo, qual era a missão, iria o trair? Mas aqui cabe um parênteses: a traição de Judas foi uma traição, no entender dele, Judas,
Ele queria que o Cristo se mostrasse com toda a sua, com o seu egocentrismo, levantasse a espada, vencesse pela força, pela violência, impusesse pela violência o seu reino, porque ele não havia entendido que ali estava a encarnação do amor divino, nos ensinando a amar. Quem de nós confiaria a missão de ser o continuador da mensagem do Evangelho a um espírito que foi o maior perseguidor do próprio Evangelho? Só mesmo o espírito crístico, que quando olhava para alguém, enxergava além daquele alguém. Alguém que olhava para o soldado romano, forte, truculento, nervoso, longino, que foi quem o espetou com a espada quando ele estava na cruz. Quem de nós olharia para aquele soldado e tinha paciência de compreender que aquele soldado mais tarde, mais de 16 séculos depois, iria se redimir? Se reencarnaria como Dom Pedro II, para cumprir uma missão importantíssima na terra do Cruzeiro. Quem de nós olharia para um Zaqueu, cuja profissão era duvidosa da sua honestidade, mas enxergaria em Zaqueu 20 séculos depois, um Bezerra de Menezes. E tudo isso só é possível graças ao olhar de amor. De amor. Esse é o Cristo. Esse é Jesus. Esse Espírito que, se não tivesse, naquele momento trazido para todos nós, os princípios do Evangelho, como estaria a humanidade hoje? Vamos pensar, se nós hoje não tivéssemos em nós, em nossos corações, essa semente do Evangelho de Jesus, como é que nós estaríamos agindo hoje? Como que a humanidade seria hoje? Não tenho a menor dúvida, estaríamos agindo ainda como bárbaros, como homens primitivos, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E é raciocinando nisso que nós conseguimos perceber, compreender a importância do Evangelho de Jesus. Só este Evangelho é capaz de dar a cada um de nós essa condição de hoje já respeitar o outro. Ter compreensão, paciência, tolerância para com o outro. Do contrário, nós seríamos ainda absurdamente pessoas egoístas. Ainda que não sejamos, mas já estamos contaminados por essa luz, por esse princípio de amor. E é por isso que espíritos ainda inconscientes da condição de filhos de Deus, e àquela época, como ainda hoje, sabedores da importância deste Evangelho, sabedores de quem era esse Espírito e quem é esse Espírito, àquela época tentaram macular esta obra. Por isso estavam ali reunidos, e um dos doutores da lei, naquela época, doutores da lei, alguém que estudava as leis de Deus, estudava as leis sagradas, mas dentro desse estudo procuravam tirar daquilo um proveito próprio. E sabedor de quem era Jesus, chegaram para ele um fariseu
e fez uma pergunta capciosa, mal intencionada. E olha que os fariseus, à época, eles traziam dentro daqueles princípios das leis, aproximadamente 612, 613 princípios, códigos de conduta. Tudo era mais ou menos pré-determinado, já, vamos dizer assim, havia leis para todos, para tudo. De como a gente deveria cuidar dos filhos, como deveríamos lidar com a nossa vida sexual, como deveríamos lidar com o nosso trabalho, com o nosso chefe. Para tudo havia um código. Para tudo. Mas era absurdamente, no princípio, material. E Jesus era o princípio espiritual. E um fariseu chegou para ele então e disse a ele: mestre, qual é o maior mandamento? O fariseu imaginou que Jesus iria escolher um daqueles 600 e poucos mandamentos deles, das leis materiais, e dizer a ele algo, né? Este é o maior. Porque a intenção era colocar Jesus em contradição com aquilo para o qual ele veio. E Jesus olha para o fariseu e diz assim: o primeiro e maior mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso espírito, de todo o vosso entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí se resume todas as leis e os profetas. Amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso espírito, de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí está a chave, o grande princípio. Aí está o amor todo do Evangelho se reunido nessas duas frases, nesses dois ensinamentos, nesses dois mandamentos. E são esses dois mandamentos que até hoje nos dá a condição de não sermos mais espíritos bárbaros, primitivos. Porque sem que a gente se dê conta, sem que a gente perceba, através desses princípios, Jesus, esse espírito, esse irmão maior, ele está a todos os dias, a todos os instantes, a cada segundo, agindo em nossas mentes, em nossos corações. Ele se manifesta o tempo todo em nós sem que a gente perceba. E está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Cristo Consolador. É no silêncio de vossas almas que eu, o jardineiro divino, cultive em vossos corações o amor a Deus. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. E ele fala, nesse capítulo, ele fala na primeira pessoa. Leiam lá para ver. Ele fala na primeira pessoa: eu, o divino jardineiro. É no silêncio dos vossos corações que eu cultivo o amor a Deus. E a gente às vezes a gente nem percebe isto. Mas isso está sendo trabalhado em nossas almas. E por que isto? Por que isto? Porque Jesus,
atendendo à vontade de Deus. Atendendo à vontade de Deus. Tem um plano para todos nós. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. E é este amor incondicional que se manifesta, que Ele manifesta por todos nós a todo instante. Porque Ele ama igualmente a todos nós. Incondicionalmente, Ele ama o Flávio, a Miriam, a Meire, a Maria, a Teresa, o Joaquim, o Pedro, sem julgar, sem perguntar se o Pedro ama ele, se a Meire ama ele, se o Flávio ama ele, se o Paulo ama ele, sem perguntar, porque isso não importa. Porque veja bem, paremos um pouquinho e olhemos para nós mesmos. Vamos pensar nas nossas últimas 100 encarnações. Você agora, aqui, é apenas um pedacinho das suas últimas 100 encarnações. Aí dentro de você existe um Herodes, um Judas, um Pedro, um Paulo. Não se assustem, um Hitler. Não se assustem, um corrupto, um ladrão. Mas acima de tudo isto, dentro de cada um de vocês, existe um Cristo planetário. Um Jesus. Aí dentro da Miriam, do Pedro, do Paulo, do Joaquim, da Meire, do José, existe um Cristo planetário. E Jesus não olha para o Judas, para o Hitler. Jesus olha para o Cristo planetário. E o projeto dele é para esse Cristo planetário. Ele veio para nos redimir, para nos dar a condição de nos tornarmos o Cristo planetário que já existe aí dentro de cada um de nós. Através desse princípio de amar a Deus e a nós mesmos e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque é através do exercício desse amor que nós nos tornaremos esse Cristo planetário. É através desse exercício do amor que um Zaqueu se transforma em um Bezerra de Menezes, que um Longino se transforma em um Dom Pedro I, e tantos outros. E tantos outros. É através desse exercício do amor que um ladrão, que um corrupto do passado se torna em um Eurípides Barçanufo, em um Chico Xavier. E nós estamos nesse caminho, estamos nessa jornada. Aí está dentro de cada um de vocês. Também um Bezerra, um Eurípides, um Chico, um Cristo planetário, um arcanjo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque isto é a manifestação da criação de Deus.
É Deus que está aí se manifestando, que está dentro de cada um de vocês, dentro de cada um de nós. Mas isso só é possível a partir desse princípio de começarmos a olhar para nós mesmos e entender, enxergar quem está aqui. Começar a trabalhar através desse princípio, o cuidar de nós mesmos. A partir de pequenas coisas. Cuidar do meu corpo, da minha saúde. Cuidar do meu bem-estar físico. Porque isso aqui é um instrumento sagrado. O seu corpo é um veículo sagrado, divino e santo, que Deus te concedeu nesse momento para que você possa se conduzir. Cuidar dos nossos pensamentos, nascentes das nossas emoções. Porque através dos nossos pensamentos, a gente vai se revelando, a gente vai se construindo, a gente vai se tornando Deus. Cuidar da nossa saúde psíquica, através do filtrar daquilo que nós estamos absorvendo no dia a dia, estamos bebendo no dia a dia. Cuidar das nossas conversas, daquilo que a gente assiste na televisão, daquilo que a gente dá importância na rua. Do modo como nós nos comunicamos com os outros, como que eu olho para o outro. Isso vai nos dando a condição de termos uma saúde psíquica. Isto é, fortalecendo, purificando, elaborando o amor. O amor. Porque você só pode amar o seu próximo se você amar a você. E como é que você se ama? Quando você passa a olhar para você com esses olhos de Deus. Perceber que você existe, que você é um ser humano, que você tem valor. E eu falo isso com muita propriedade pela minha profissão. 90% das pessoas têm uma autoestima baixa, muito baixa. 90% das pessoas que eu percebo que chegam no consultório têm uma autoestima baixa. As pessoas não se valorizam, não se respeitam, não se gostam, não se amam. Não se dão conta que são filhos de Deus, que são Deus. Não se dão conta que trazem em si esse Cristo planetário. Porque ficam presos ainda nessas memórias, ficam presos ainda no corrupto que está aqui dentro, no Herodes, no Hitler, e se esquece que isso foram experiências que nós passamos, mas experiências que nos dão a condição de alcançarmos a maturidade de compreendermos que nós somos, acima de qualquer coisa, espíritos imortais, filhos de Deus, rumo à perfeição. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se o Pai não te condena, por que você está se condenando? E foi isso que fez com que uma cortesã se apresentasse na frente dele e se apaixonasse por ele. Por que ela se apaixonou por ele? Porque ela entendeu que ali estava Deus. A personificação de Deus. E era Deus olhando para ela e dizendo, você também é Deus. Ela compreendeu isto. Por isso se tornou uma mulher de exemplo no Evangelho. Maria Madalena. Foi essa compreensão que fez com que aquele que era o maior perseguidor do Evangelho abrisse os olhos e entendesse, Senhor, o que queres que eu faça? Porque ali estava também na frente dele a personificação de Deus. E ele entendeu que ele também era Deus. Você também é Deus. Você também é Deus. O que você está fazendo aqui agora?
O que você veio fazer no centro espírita hoje? Por que você reencarnou na atual existência? Qual a finalidade? Qual a razão disso? Por que você está aqui? Qual o seu propósito nessa encarnação? Qual o seu propósito? O que você tem aprendido até aqui? Se você desencarnar hoje, como é que você vai chegar do outro lado? Você vai poder dizer, eu dei um passo? Eu amei mais? Eu me amei mais? Para que você reencarnou? Qual a finalidade? E Jesus nos dá um roteiro para isto. Nos dá um referencial. Para que a gente possa aprender a se amar. Para que a gente possa aprender a importância de, ao final dessa existência, ter dado um passinho a mais na direção do amor. Faça aos outros aquilo que você gostaria que lhe fizessem. É um referencial. Já que a gente não sabe ainda como amar, o que é amar. Ele nos deu nos deu esse gancho. Nos deu esse, vamos dizer assim, uma linguagem vulgar, nos deu esse macetezinho. Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. Mas mestre, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Um homem estava caído à beira do caminho. Descia por ali um levita. Olhou para ele e passou ao largo. Descia por ali, de Jerusalém para Jericó, um sacerdote. Olhou para o homem caído e passou ao largo. Mas descia por ali de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, cidade alta. Jericó, cidade baixa. Sair do pedestal do nosso orgulho e descer para o princípio da nossa humildade. Essa é a razão. É o simbolismo dessa passagem, dos simbolismos. Libertar do orgulho para olhar para o outro com o mesmo olhar que devemos olhar para nós. Mas descia por ali um samaritano que era considerado alguém de má vida. Olhou para aquele homem. Não perguntou quem ele era, o que fazia, por que ele estava ali, se ele era bom, se era ladrão, se não era. Não quis saber, não julgou. Não julgou. Porque quando eu olho para alguém e estou julgando, quando eu julgo, eu estou me afastando do princípio do amor de Deus. Quem ama, não julga. Quem ama, ama independente de quem ele seja. Deus ama a mim, ao Flávio, a Tereza, a Miriam, a Maria, da mesma forma como ama alguém que está matando, que está roubando, que está trucidando. Porque são todos filhos de Deus. O samaritano simplesmente recolheu aquele homem, levou a uma hospedaria, disse ao hospedeiro, cuide bem dele, dê aquilo que lhe for necessário. E se algo a mais necessitar, quando eu voltar, eu lhe restituo. Mas olha que interessante. O samaritano socorreu, não julgou, não perguntou. Mas um detalhe tem aqui nessa passagem. O samaritano, ele não parou a viagem dele para ficar cuidando do homem caído. Porque continuar a viagem após ter se recuperado era um compromisso também do homem caído, assim como cada um de nós. Devemos ajudar, sim, mas não se esqueça de continuar a sua jornada. Porque cada um de nós seremos responsáveis por nós mesmos, por aquilo que estivermos fazendo de nossas vidas.
não servirá para nenhum de nós. Chegarmos do outro lado e dizer assim, não deu para mim fazer tudo o que eu queria, porque eu tive que esperar fulano. Olha o que esse ciclano fez comigo. Não serve. Essa viagem, muito embora fazemos ela todos juntos, mas ela não deixa também de ser uma viagem solitária. A viagem rumo à evolução é uma viagem solitária. Ela é feita porta dentro das nossas próprias almas. Porque é um princípio de consciência de cada um. Tanto é que nós somos responsáveis pelos nossos filhos, até eles atingirem a idade de 16, 17 anos, nós somos responsáveis por guiá-los, por orientá-los. Quando eles completam 18 anos, eles passam a ser responsáveis por eles mesmos. E temos que ter o cuidado de não atrapalhar a jornada deles. Porque tem muitos pais atrapalhando a jornada dos filhos, fazendo pelos filhos aquilo que os filhos deveriam fazer. Isso não é amor, é posse. Temos que ter cuidado com isto. Amar ao próximo como a si mesmo. É não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que os outros nos fizessem. Alguém quer que alguém te atrapalhe a sua jornada, a sua viagem, te interrompa a sua viagem? Não. Então não interrompa do outro. Deixa o outro seguir o caminho. Dessa forma, o samaritano, ele seguiu a jornada dele, a viagem dele. Olha, eu tenho uma caminhada, eu tenho uma jornada, eu tenho compromissos, eu tenho um planejamento de vida para mim. Na volta, aquilo que for necessário, eu restituo. Ajude, ame, não julgue, caminhe juntos. Mas seja também um exemplo de perseverança, de resignação, de amor a Deus, através do amor a si mesmo. Que Jesus, este Cristo planetário, possa nesse instante dar a cada um de nós a condição de refletirmos na importância de estarmos aqui, na importância de aprendermos com este evangelho a amar, porque é através do exercício do amor que nós estaremos alcançando a condição desse Cristo cósmico que já está aí dentro de cada um de nós. Que a paz, que a luz, que o amor de Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Muita paz.